Chegamos! Estamos aqui com Provérbios capítulo 18 na nossa jornada. Se você está ao vivo com a gente, é sábado, 18 de março de 2023. Estamos lendo, como sempre, Bíblia King James, versão 1611, tá? E bora ler então, nós vamos ler e depois orar e ativar os 7 códigos que estão aqui em Provérbios, no capítulo 18. Bora ler então junto comigo? Abra sua Bíblia ou ouça o som da minha voz. 24 versos para nossa edificação. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas e a fonte de sabedoria como um rio que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda e da sua boca procedem pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O homem do Senhor, o nome do Senhor, verso 10, o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Olha que legal, se esconder no nome. O que é isso? Na identidade do Senhor, no caráter do Senhor. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. E como uma muralha alta, é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará? O coração do homem adquire o conhecimento, e o ouvido dos lábios dos sábios busca conhecimento. Ou seja, o coração vai recebendo conhecimento, mas aquele que continua buscando, ele cresce. Só o sábio faz isso. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como barras de um castelo. Ou seja, aqui está falando que o ofendido está preso e é muito difícil resgatar esse irmão. A barriga de um homem se satisfará com o fruto da sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Uau, que bacana, quanto código poderoso! E o primeiro da nossa jornada de hoje está aqui, código solidão ou solitude, que está lá no verso 1. E esse é um verso que já gerou muita polêmica entre rabinos e estudiosos, porque ele é meio estranho, porque em alguns momentos parece que está condenando a solidão, em outros momentos parece que está exaltando a solitude. Que é isso, Maurício? O homem que se isola busca seu próprio desejo, parece que ele é egoísta. Só que você continuar lendo, diz, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Ou seja, se eu ficar sozinho e não buscar a sabedoria, eu vou ser um tolo. Porque eu vou ser egoísta e ficar cutucando minha própria ferida. Mas se eu buscar sabedoria, ou seja, refletir, entender,
que vai acontecer? Eu vou sair mais sábio e vou sair melhor. Qual a diferença entre solidão e solitude? A solidão é quando eu fico sozinho e não resolvo nada e só fico cutucando a ferida. Solitude é quando eu estou não sozinho, mas eu e o Senhor ouvindo a voz do Senhor. É isso. Simples assim. E isso nos leva ao código número 2. Se você curtiu esse código 1, bota um uou aí pra gente. Beleza? Código número 2. Cuidado com a fonte das palavras. Sabe, às vezes a gente olha um negócio e começa a falar, blá, 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 fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você conhece fulano? Você sabe a motivação, sabe de onde vem? Toma cuidado. Olha o que está escrito. Verso 4. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria é como um rio que corre. Enfim, se eu pegar as minhas palavras de um coração irado, eu vou destilar morte. E a morte vai ficar dentro de mim mesmo. É como eu ter que beber veneno para cuspir veneno no outro. Toma cuidado. Né? Mas, se eu constantemente buscar sabedoria, da minha boca vai fluir rios de águas vivas. Né? E daqui em diante, até o verso 8, ele vai ficar falando de fontes. Das fontes do coração, das fontes da vida, das fontes das contendas. Né? Até chegar o verso 9, quando ele joga aqui para a gente, cuidado com a preguiça. Por que ele está colocando cuidado com a preguiça? Vamos ler. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. Em outras palavras, a preguiça me leva ao desperdício. Desperdício principalmente da coisa mais valiosa que nós temos depois da salvação e da família, o tempo. Pois é. Então, cuidado, o preguiçoso perde tempo. E aí, ele está desperdiçando algo muito poderoso. E aí nós vamos para o verso 12, que vai falar desse código aqui, soberba versus humildade. Soberba versus humildade. Do que ele está falando? Verso 12, o coração do homem se exalta antes de ser destruído. E antes da honra está a humildade. Ou seja, você quer ser destruído? Se exalte, fique ensoberbecido. Pá! Soberba precede a queda. Mas você quer receber honra? Seja humilde. É muito tremendo. São chaves, códigos poderosos aqui. Tá? Isso nos leva ao código número 5. Esse código número 5 é não se precipite. Ou seja, não sai que nem um pinto louco aí fazendo as coisas, maluco. Verso 13, aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Ou seja, cara, passa vergonha aquele que sai falando sem prestar atenção, sem ler o texto inteiro, sem ler a pergunta inteira para responder. Não se precipite. Código de governo. E aí no verso 16, ele dá um outro código poderoso para nós. Como obter acesso. Às vezes a gente quer chegar nas pessoas e não sabe como. Olha o que está escrito aqui. O presente de um homem abre o seu caminho e leva diante de grandes homens. Saiba como presentear. Outro dia o nosso pastor Vantos foi visitar o vice-governador, ex-prefeito de São José dos Campos. E o que ele fez? Levou um presente, uma caneta do MCI para ele dar os decretos e assinar. Uma igreja apostólica e profética dando um presente. O pastor recebeu acesso. É assim que funciona. Né? Código 7, o último de hoje, que é o código O Poder da Língua. Olha como ele repete, de novo, língua, língua, língua. O poder da língua. O que ele está falando aqui? Verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, peraí, eu tenho que amar minha língua? Sim. E eu vou comer do fruto. Eu a amo, então eu tomo cuidado, porque ela é uma espada que pode voltar contra mim. Ela é um fogo que pode me incendiar. Então tudo que eu plantar aqui eu vou colher. Aquele que vive pela espada morre pela espada. Aquele que vive por amor é protegido pelo amor. Simples assim. Poderosíssimo, mas simples. Bora orar então? Pai, no nome de Jesus,
Nós nos rendemos à tua sabedoria, nos rendemos aos teus códigos e recebemos agora de ti capacidade para viver. Hoje, 18º dia da nossa jornada, pedimos: Abba, Pai, enche-nos do teu amor. Espírito Santo nos dá força, sabedoria, e para aqueles que precisam consolo. Jesus, queremos ser parecido com o Senhor e andar pelos caminhos altos de Sião, cuidando dos lábios, sendo humildes, valorizando o que o Senhor valoriza e abominando o que o Senhor abomina. Queremos fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Excelente dia para você, que Deus abençoe. Muito obrigado por participar e amanhã tem mais, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.